Hello everybody, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Inconformados Pod. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui duas pessoas queridas e uma delas, vou começar a falar aqui um pouquinho da sua trajetória. Pastor Rocco de Gílio é um empresário, é meu pai na fé, meu pai biológico e também tem uma vasta folha de prestação para a sociedade e também para a família da fé. Fundador da igreja, um dos pioneiros da igreja quadrangular e também um dos pioneiros da quadrangular Família Global. Seja bem-vindo, Pastor Rocco, toca aqui. Toca aqui. Amém. E também está comigo Humberto Maza, que é pastor e também é bispo da Quadrangular Família Global de Franca. Seja bem-vindo, toca aqui, é isso aí. Estamos muito felizes aqui. Eu queria fazer algumas perguntas e hoje, para quem não sabe, o pastor Rocco foi a pessoa que me lançou na política, mesmo não sendo político, mas ele me lançou na política há 7 anos atrás, diante de um problema que nós estávamos enfrentando, e ele disse para mim assim, olha, precisamos de um representante, e eu sugeri várias pessoas, né? E ele disse assim, não, eu queremos você precisa ir. E eu aceitei o desafio e tô aqui hoje já depois de 6 anos na política, representando o corpo de Cristo, a igreja e também os munícipes da cidade de São Paulo, mais precisamente a Zona Leste de São Paulo. Pastor Rocco, tudo bem? Tudo bem. O que te faz um inconformado, ser um inconformado? É a realização das coisas certas. Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas, com o mundo, e isso nos constrange, nos empurra a buscar o certo e a fazer o melhor. Muito bom. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. É uma alegria. Advogado, aliás, o doutor Humberto, ele não é só um pastor e um bispo, mas é um advogado. E o advogado posso dizer, da Família Global e também meu advogado, né? Opa, tamo junto. Você que me ajuda aí com os... Quando tem alguma coisa, né? A gente que tá junto. Ele que me impede de falar o que eu não posso falar, né, Humberto? Com certeza. É isso aí. Pastor Rocco, como se deu a sua conversão? Por que o senhor um dia foi procurar Jesus? Acontece o seguinte, eu vim de uma família muito pobre e a minha mãe teve 16 filhos e ela abortou muitos filhos e ela tentou várias vezes me abortar, não é? E isso eu nasci com complexo, uma série de coisas. E na minha juventude eu tinha fuga bebendo, tá? Bebendo. Eu tinha vergonha de mim mesmo, né? E foi difícil, porque a rejeição do útero da mãe, ela traz consequências depois do nascimento. E um dia eu encontrei Jesus Cristo, certo? E quando eu me entreguei a Ele, eu fiz de verdade e eu nasci de novo. Nunca mais eu voltei a beber, me tornei um homem decente, temente a Deus, e eu jamais poderia abandonar esse caminho. À medida que eu avanço na idade, no conhecimento de Deus, mais grato eu sou a Ele e mais útil eu preciso ser para a minha família, para a sociedade. E Deus me deu uma esposa maravilhosa, e filhos maravilhosos, netos, genro, amigos como o Dr. Humberto e tantos que estão aqui. E isso traz para a gente uma alegria singular, que ninguém pode tirar da gente, tá certo? E Jesus transforma mesmo, não importa quem seja a pessoa. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele nos convida para uma nova vida. E quando a gente encontra Ele, nós nos tornamos um nascituro, um nascido de novo, como diz o apóstolo Paulo.
E eu nasci de verdade para Deus. O senhor falou que tentou, a sua mãe tentou lhe abortar. Ela mesmo disse isso ao senhor? E o senhor perdoou ela? Sim, ela mesmo disse, porque os nossos pais vêm de uma cultura de ignorância com relação a muitas coisas. E se nós, filhos, não perdoamos os nossos pais, como Deus vai nos perdoar e nos conceder a graça de ser feliz com Ele? Entendeu? Claro que eu perdoo meu pai, minha mãe, sem dúvida alguma. Interessante. O senhor falou que a sua mãe um dia tentou lhe abortar e graças a Deus o senhor não foi abortado e o senhor fundou muitas igrejas, o senhor usou a sua vida ao longo de todo o tempo para ganhar muitas almas para Jesus. O que o senhor pensa do aborto? Hoje existe um partido político, uma ideologia progressista a favor do aborto. O que o senhor acha sobre o aborto? O aborto é o assassinato dos próprios filhos. E você sabe que no juízo de Deus, os filhos assassinados pelos pais serão juízes contra os pais naquele dia. Então é muito sério. Ninguém que tem o direito de tirar a vida de ninguém, e principalmente de alguém indefeso, uma criança que está sendo gerada. Porque você sabe que para abortar uma criança, primeiro acaba com essa criança dentro do útero da mãe, desfaz com aquela vida para poder sugá-la para fora. Então isso é um crime que Deus perdoa se a pessoa se arrepender, claro, mas é um crime que a sociedade que se diz moderna acha natural, tá certo? Porque o homem hoje ele tornou-se amante de si mesmo. Ele adora tudo que dê prazer. Se adora ele tirar um filho, matar um filho, ele vai fazer. E nós temos um exemplo do passado aí, João Leno, por exemplo, ele filmou o filho dele dentro do útero, se mexendo, e na semana seguinte essa criança foi abortada. Né? Mas ele colocou numa música, né? Colocou na música, e é aquele que disse, se pecar é perder o alvo, então eu sou um pecador. Então Deus odeia o aborto. Aliás, tem uma lei, pastor Rocco, tramitando, que para toda a mãe que queira fazer aborto, ouvir os batimentos cardíacos do seu filho antes de tomar essa decisão. Me parece que é nos Estados Unidos, se não me falha a memória, né? Pastor Rocco, qual que é a sua maior realização? A minha realização foi a minha família. Porque a família é a base de tudo que nós podemos pleitear e sonhar. E a minha maior alegria depois de Cristo é minha esposa, meus filhos, minha família, meus amigos depois. Porque eu acho que o homem que não tem uma família não tem nada. O que tem uma família tem tudo. E ele tem a graça de Deus de construir sem usar das matérias que o mundo oferece, das oportunidades erradas. O senhor sempre foi um sonhador. Eu sempre vi o senhor tirando as coisas do papel, do nada, e construindo grandes coisas. Qual o seu maior sonho hoje? Hoje é passar desse mundo para o outro, sendo útil a Deus até o último momento. Sendo produtivo. Produtivo. Qual que é o seu maior medo? Medo? Eu não tenho medo. Quando eu aceitei Cristo, Ele lançou todos os medos do meu coração e me fez ver uma fé que realmente o agrada. Entendeu? E você é testemunho diante das adversidades que nós passamos junto. E se nós tivéssemos medo, nós não estaríamos hoje aqui conversando e dando essa entrevista. Eu já vi Deus lhe usar muitas vezes, mas eu queria que o senhor me falasse aqui qual foi a sua maior experiência sobrenatural. Sim, ainda concluindo o medo, eu tenho medo da verdade, isso eu tenho.
Da mentira não, porque a soma de todas as mentiras é igual a mentira. A soma da verdade é verdade e ninguém pode mudá-la. Então, amanhã é a maior realização? Não, qual foi a sua maior experiência sobrenatural? A minha experiência foi quando na igreja entrou uma moça surda, muda, paralítica, e ela saiu daí falando, ouvindo e andando. Uau! Isso aí foi na Guariba? Não, foi na Avenida Vila Ema. Avenida Vila Ema, a primeira igreja que o senhor fundou. Primeiro salão. O senhor lembra do número da Avenida Vila Ema? Eu não lembro não, mas era 5.000 e pouco. E aí ela entrou, ela estava possessa ou ela... Era possessa, era uma legião de demônio que deixou ela cega, ela estava cega também, cega. Ela não ouvia, não enxergava, e estava travada. E não andava. As pernas dela estavam tortas. Na hora que o demônio saiu, as pernas dela endireitou. Eu participei de algumas experiências que o senhor teve, que Deus lhe usou, e uma delas foi um jovem que estava com leucemia, ele estava na galeria da igreja, né? E Deus lhe usou para revelar o seu problema, né? E ele foi curado, né? Ele sentiu um calor muito grande e ele foi curado da leucemia, e Jesus curou, né? E hoje ele está com a gente aqui, é uma pessoa... essa foi uma das vezes. Outra vez também que eu vi foi quando um membro da sua igreja perdeu a memória, ficou andarilho, sumiu de casa, a família desesperada, e num domingo o senhor deu uma palavra dizendo que até meia-noite ele iria aparecer, né? E eu lembro que eu falei, puxa vida, é muito arriscado falar isso, né? Como que uma pessoa pode, na frente da igreja, da congregação, falar que uma pessoa ia aparecer em 2 horas, né? E quando foi 11h30, nós estávamos em casa, tocou o telefone, ele tinha... Deus fez com que ele voltasse a memória, e ele voltou para casa naquele dia. Era o Gino, não sei se o senhor... Opa! Sabe, pastor Reinaldo, Deus quer nos usar. Deus se alegra quando a gente usa o nome dele para trazer benefício a alguém, em qualquer coisa. Nessa última reunião de pastor, um pastor veio falar comigo, eu comprei um caminhão novo, preciso vender o velho, mas não consigo vender de jeito nenhum. O senhor ora por mim? Falei, ora. Eu orei e falei, essa semana você vai vender. Ele liga para mim na semana e diz, pastor, eu vendi o caminhão. Então Deus, esse Deus, Ele quer que haja em nós um espírito de confiança no nome dEle, numa dependência sempre exclusiva dEle, não do nosso eu, das nossas posses, do nosso intelecto, não. Nós temos que ser dependente dEle, como Pedro diz, nós somos propriedade peculiar de Deus, exclusiva dEle. E nós temos essa graça, como diz Paulo, o poder de usar o nome de Jesus Cristo. Tá? Não é qualquer um. Então, por isso nós temos que ser pessoas limpas, marido de uma só mulher, alguém que é honesto com a sociedade, alguém que cuida da família. São tudo requisitos que é necessário estar na nossa vida para que Deus ouça e responda às nossas orações. Pastor Rocco, doutor Humberto, se tiver pergunta também, você vai anotando aí, tá? Pastor Rocco, a gente conhece o senhor, desde que eu me conheço por gente, e eu sempre vi o senhor se dedicar à obra de Deus. E o senhor ficou durante boa parte da sua vida na igreja do Evangelho Quadrangular. E como que foi a sua jornada na igreja do Evangelho Quadrangular? E o que se deu a sua saída da igreja do Evangelho Quadrangular? A minha jornada, como sempre na minha vida, em tudo que eu faço, eu coloco meu coração. E nesses anos que eu fiquei na igreja quadrangular, eu fui um dos pastores que mais igreja abri. São Paulo tem igreja aqui na Zona Leste, tudo.
graças ao meu trabalho, certo? Meu trabalho. E não falo isso para me vangloriar, mas é o resultado de alguém que pega a mão no arado e não olha para trás, com o único objetivo que é ganhar as almas. Então, todos esses anos na Quadrangular, eu fiz tudo com muito amor mesmo. E não me arrependo de nada, porque eu tive o tempo de consagrar o que eu fiz a Deus. E quando você tem o tempo de consagrar o que você fez a Deus, nós entregamos a Deus. E nós não vamos nos preocupar o que o homem vai fazer com aquilo, o que o homem pensa da gente. Tá certo? Outro dia alguém perguntou para mim, Pastor Rocco, eu tinha uma amizade muito sincera com uma pessoa e de repente essa pessoa nos trai, amizade de filho estar junto, de ter comunhão mesmo. E essa pessoa, ela sem mais, sem menos, hoje, sem dar um telefone para mim, ela não é mais meu amigo. E eu não entendo por que eu tenho sonhado com essa pessoa. O que é isso? Eu respondi para ela. Você teve uma amizade sincera e honesta com ela. E quando nós somos sinceros e honestos, tudo que nós fazemos é escrito com o diamante na pedra. Não pode ser apagado. E por isso você vai sonhar mais vezes ainda, porque o tempo que você teve com essa pessoa foi um tempo de sincero coração e de amizade sincera. Mas você pode estar certo que ela não se lembra de você, nem sonha com você, porque ela nunca foi teu amigo. Seria mágoa que essa pessoa ela guardou no coração, por isso que ela acabava sonhando? Não, não é mágoa. É que a amizade que ela desprendeu para a pessoa foi verdadeira. E quando nós somos verdadeiros, o que nós plantamos, não tem jeito de a semente não nascer. Então, vai estar na nossa mente. Você fez o que é verdadeiro. Está escrito na pedra com diamante. Ninguém vai pagar. Tá? E isso eu fiz na Quadrangular. Eu fiz para Deus. Certo? Eu fiz para Deus. Fui circunvalado de muitas coisas via pessoas que não eram amigos, mas é problema deles. E o que se deu a sua saída da igreja? A minha saída da igreja foi o trabalho correto que eu fiz. A Bíblia diz, Pedro diz, que quando você se disponha a ser fiel a Deus, você vai ser perseguido, e muito perseguido. Mas é bem-aventurados sois quando isso acontecer, porque é derramado o Espírito de Deus sobre a sua vida. O Senhor Jesus disse, né? Quando você se dedica à verdade, você vai ser perseguido, tá? Mas quando isso acontecer, é grande o teu galardão no céu. Então nós temos que fazer as coisas sempre dentro da verdade. Quando você faz dentro da verdade, com a verdade, você tem a aprovação de Deus. E hoje o que acontece? O mundo, ele não aceita que você seja honesto, que você seja uma pessoa verdadeira, que você ame a tua esposa. Por quê? O mundo jaz no maligno. Agora nós estamos aí por quê? Jesus disse que nós somos um astro e temos que brilhar, e que o mundo tem que ver as nossas obras e glorificar a Deus no céu. E de tudo aquilo que, falando mal de nós, vendo as nossas obras, eles terão a oportunidade de conhecer a verdade que nós conhecemos e não vamos largar. Agora, na Quadrangular, eu fiz tudo com amor, mas mesmo com amor. E é por isso que eu tenho galardão. O senhor sente... qual é o seu sentimento? Tristeza, angústia, ódio? O que o senhor sente no coração pela igreja? Quadrangular? Eu não sinto nada disso, sabe por quê? Porque eu continuo sendo cristão. Se eu deixasse de ser cristão, eu estaria usando da mídia e tudo para falar todas as incoerências deles, mas é problema deles, tá? É problema deles. Eu continuo sendo cristão, vou continuar sendo, não desejo o mal deles,
vocês são testemunho que nunca usei da minha tribuna e de lugar algum para mencionar nenhum deles de forma pejorativa. Por quê? Cada um vai dar conta da sua obra. Agora, eu fui barrado, porque numa igreja que tem 70 e poucos anos, eu fiz em 9 o que não fizeram em 70 aqui em São Paulo. E isso causou o quê? Inveja? Inveja. Tanto é que na minha última eleição, depois de 10 anos, eu fui eleito com 96% dos votos. Assim que eu fui eleito, eu senti algo errado no ar. E qual foi a minha surpresa? Se reuniram, disseram, se não tirar esse cara agora, não dá para tirar mais. Se disser que ele é adúltero, não dá, porque o homem é sobre família. Mas nós vamos dizer, inventar que ele roubou e não vai aguentar 2 meses. Tá? Não vai aguentar 2 meses, porque ele vai ser o presidente nacional. E diante do nosso Deus que está aqui, eu jamais queria ser presidente nacional. Eu ia voltar para Vila Nhanha. Tanto é que no caso na Igreja Quadrangular, 14 presidentes foram tirados, né? E na última convenção eles proibiram cancelaram estatutariamente falando a eleição a nível estadual, ou seja, essa era uma posição que os pastores escolhiam e passou a ser indicado a partir da última eleição. Agora, concluindo a tua pergunta, eu, 6 anos antes de eu ser presidente, eu fui 4º vice-presidente, que eu queria saber da máquina, porque você tem que ser assim. Eu fiz um cronograma dizendo de tudo que seria feito na igreja, sem precisar aumentar as taxas, sem precisar fazer campanha. Registrei em cartório. E tudo que eu fiz ali, quando eu me cheguei a ser presidente, eu construí. E construí, né, vocês sabem, o maior centro de convenção da América Latina por 14 mil pessoas, estacionamento para 5 mil carros, estacionamento VIP para 500 carros, para 110 ônibus, 2 anexos do lado para eventos menores de 1.200 metros. Então, eu fiz. Por que o senhor escolheu Serra Negra para fazer? Porque Serra Negra é a maior quantidade de hotéis, de leitos. A região, né? Região, fácil de ir, perto de São Paulo, e futuramente vai ter um trem especial que vai chegar quase lá perto e tá para fazer. Então é um lugar central que todo mundo poderia ir. Outra, é uma cidade de passeios onde as mulheres gostam e é um lugar bom. Compras, né? Compras. Então o que acontece? Tudo isso causou essa inveja que não precisaria ter. Porque, graças a Deus, no dia que eu inaugurei o centro de convenção, eu entreguei a honra toda para o então presidente. Tá? Eu não trouxe nada para mim. Porque eu fiz para a igreja, para que os pastores tivessem um lugar bacana para ir. E comprei a parte de cima, um alqueire e pouco, que eu ia construir hospital para os pastores. Assim como comprei em Barretos, 1.000 e poucos metros, a 5 quadras do hospital de câncer, e já tinha dado início a 8 apartamentos de apoio para ajudar as pessoas nessa cidade. Construí 2 casas de recuperação, 3 infâncias felizes, 142 igrejas embriões em cidades que não havia. Então, qual era o meu projeto do meu último mandato? Construir o hospital, as casas de apoio e completar a construção de igreja em toda a cidade que não tinha, porque faltava somente, acho que 60 municípios pequenos, certo? Agora, tudo isso aí causou o quê? O medo de perder uma liderança que já estava ali há mais de 30 anos. Uma liderança Maduro, semelhante ao Maduro, do Chávez, do Fidel Castro, e é isso daí, entendeu? Agora, o rouco não podia estar nesse meio, porque o rouco ele voa com águia e com as águias. Não com galinha. E a águia não consegue voar, os pardais não conseguem voar com a águia, tá certo? Então isso incomodou. E
Fizeram e conseguiram me tirar. Agora, então houve um golpe, então foi isso que aconteceu? É um golpe muito sujo. Porque Foi fora das 4 linhas do campo, né? A gente ouve Foi. muito tentaram de uma forma, não conseguiram, inventaram uma como que chama o termo jurídico? Criaram um Não fato. falei, Criaram um fato. Uma auditoria, né? Uma auditoria falsa. Em 14 estados, e aí a justiça, eles foram arbitrários e a justiça te reimpulsou no cargo. Aí foi isso. É assim, eu não vamos entrar muito nesse detalhe, eu vou falar o principal. A figura não grata era eu, porque eu consegui o que eles não conseguiram. E você consegue a graça de Deus quando você é leal a Deus e aos homens. Eu não aumentei taxa nenhuma. Não inventei campanha. Eu fiz com o dinheiro que entrava. Certo? Eu fiz tudo isso. Agora o medo... E a diretoria que estava nunca tinha construído nada, né? Não, nada. O medo era isso. Quem não constrói, impede quem constrói. Eu, na minha honestidade, no meu trabalho, em uma das eleições nós elegemos mais de 100 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, 2 estaduais, um federal, porque o pessoal dava crédito à minha palavra. Porque em tudo nós precisamos prestar contas. E eu sempre prestei conta do que eu fiz. Eu ia trabalhar todos os dias. Eu não ficava um dia sem trabalhar. Atendia pastor todo dia, né? Todo dia. Agora, o que fizeram? Jogaram fora uma oportunidade de ter uma igreja hoje muito sólida, e com essa brincadeira muitas almas se perderam, e alguém vai dar conta dessas almas, certo? Me difamaram no Brasil todo, tá certo? Vão dar conta disso. Aliás, foi um membro da diretoria que pediu para que fosse repercutido para todas as igrejas regionais uma mentira, né? É mentira, mas só que a mentira... Isso é um crime continuado, né? É um crime continuado que está lá. E nós estamos aí com a ação principal e outras ações paralelas. Até agora ganhamos tudo, vamos ganhar. E vamos ganhar por quê? Porque estamos com a verdade, tá? E quem está errado não tem a atitude que eu tomei. Eu pedi 2 peritos, um contábil e um de construção. O senhor pediu um perito para averiguar as suas contas? Um contábil e um da construção do centro de convenções, certo? Eu pedi, né? Já paguei e os peritos estão funcionando, vão funcionar, certo? Agora, é só guisa de entendimento. De ilustração. Quando o juiz pediu provas documental contra a minha pessoa, das suas acusações, eles disseram, nós não temos prova documental, só testemunhal. E eu aprendi nos bancos da faculdade, que eu sou bacharel em Direito, que a prova testemunhal é a prostituta das provas. E não há provas nenhuma, porque eu não cometi nenhum delito. Tá certo? Não imaginavam que o senhor fazia uma cópia de toda a contabilidade mensal e tinha guardado. Eles não imaginavam o seguinte, porque o homem de Deus tem que ser prudente. Quando estava tudo bem, eu contratei um funcionário para fazer uma xerox de tudo que acontecia, atas e tudo isso daí, e todo mês eu tinha uma pasta comigo. Então eles ignoravam tudo isso. E tinham a certeza que eu não tinha nada para me defender. E certamente já tinham feito carimbo para colocar na minha testa, ladrão. Certo? Mas o Rocco não é ladrão. Nem a família dele. Certo? Nós somos honestos. E por ser honesto, eles tomaram a maior revertida, porque eu contestei, pedi oportunidade de defesa, não me deram, e como Paulo eu recorri à justiça. E graças a Deus o juiz aceitou a causa e
não aceitou como algo interna corporis que a igreja tem que resolver. Graças a Deus, eu tive o poder de me defender e a ação está tramitando. Eu espero em Deus que a honra vem. Por quê? Nenhuma arma forjada contra a gente vai prosperar. E nenhuma língua levantada em juízo contra nós, ela vai nos condenar. Pelo contrário, aliás, é um texto bíblico isso, né? É um texto bíblico, Isaías. Nós a condenaremos, porque esta é a herança do servo de Deus, diz o Senhor. Certo? Doutor Humberto. Então, eu gostaria só de acrescentar no que o pastor Rocco está dizendo, é assim, quando nós tomamos pé da coisa, né, vamos entender a coisa, a primeira coisa que nós pedimos, cadê o processo? Não tinha processo. Ele estava sendo acusado sem o devido processo legal, sem direito de defesa, sem fazer nada. Ele nem sabia do que estava sendo acusado, mas estava sendo acusado. Uma auditoria fajuta, que ignorou todas as regras, sabe, que constitui realmente uma auditoria. E isso foi o que chamou muito a nossa atenção, a covardia que fizeram com o pastor Rocco. Outro detalhe, até uma pergunta que eu fico sempre temeroso, eu fico receioso, que eu vou fazer. O senhor disse que o senhor construiu vários templos, construiu o centro de convenções, construiu todos os templos, pelo menos no que a gente acompanhou no interior, é feito o lançamento da pedra fundamental. Ali coloca uma Bíblia, coloca várias coisas, há uma oração consagrando aquele local a Deus. E nós vimos nesse período várias pessoas, ou da parte adversa nossa, destruindo essas obras, destruindo a igreja. E destruindo, abandonando obras que realmente foram consagradas. Numa situação dessa, como que essas pessoas darão conta disso? Ou o que pesa ou pesará sobre essas pessoas? Acontece o seguinte, o templo que eu construí na Vila Ema, numa área de 1.200 metros, um templo maravilhoso, tudo de granito, melhor para Deus, eu consagrei a Deus. No primeiro momento, o que eles fizeram? Tiraram eu da igreja. E quebraram a igreja. Invadiram, né? Invadiram 3 horas da manhã. Como que o senhor se sente ver a sua igreja sendo invadida? Em conluio com o zelador, né? A igreja foi aberta às 3 horas da manhã e eles entraram lá e tomaram posse, depois quebraram a igreja por dentro, quebraram por fora. Hoje, se for colocar o que eles quebraram, gasta-se mais de 10 milhões. Porque a frente era tudo de vidro, aquele vidro caro, era tudo granito, maravilhoso. Quebraram a igreja. Quebraram para me atingir. Só como eu disse antes, graças a Deus, eu consagrei a Deus aqui. Então não quebraram a igreja do pastor Rocco. O senhor falou de consagração algumas vezes. Quando o senhor consagra, você está dizendo o seguinte, isso aqui não é mais do homem, é de Deus. De Deus. E outra coisa, nós temos uma prova disso, quando Nabucodonosor trouxe os utensílios do templo para o país dele, a Babilônia, e agora o seu filho Belsazar leva os utensílios e toma bebida naquilo lá, pegando os utensílios do templo consagrado a Deus e fez daquilo uma imundície. De orgia, né? Naquela mesma noite apareceu na parede, Menemene Tekel Urfazim. A mão de Deus escreveu na parede. Escreveu na parede. E qual era a tradução? Pesado fosse na balança, achado em falta. Contado foi o seu reino e acabou. Dividido foi teu reino, entregue aos medos ou persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Os medos entraram naquela cidade que era uma fortaleza, secaram o rio, entraram pelo rio. E acabou tudo. Por quê? Eles usaram os utensílios de Deus. Profanaram. Então a igreja de Vila Ema foi profanada. Foi quebrada. Eu tenho as fotos. Tá? Era dízimo, né? Era oferta lá do povo. Lá estava dinheiro da oferta, do dízimo.
E lá não tem um tostão deles, pelo contrário, nós é que mandava as taxas para eles. Aliás, 50 anos mandando taxa. 50 anos, sendo honesto. E 50 anos sendo honesto. E o que vai arredondar para eles? O mesmo que Belsazar recebeu. Não tem nem dúvida. O que abriu a porta lá às 3 horas da manhã. Aliás, até tem teve um laudo de engenharia falando que estava o alicerce foi um laudo fajuto, né? Fizeram um laudo fácil, um engenheiro que vai pagar diante de Deus também. Infelizmente não é meu desejo. Mentira, né? Sério, é mentira, porque o prédio de Vila Ema eu construí para fazer mais 2 andares em cima. Ele é construído com tubulões. Quem é construtor sabe, tubulões. Sapatas, né? Tubulões de 8 metros de profundidade, abrindo com 3,5 e com a sapata em cima, de concreto. Nós gastamos mais de 200 caminhões de concreto só nos tubulões. É uma construção que não tem uma rachadura. Então inventaram um laudo fajuto por um engenheiro que vai pagar perante Deus para quebrar a igreja por dentro. Quebraram. Que também já não faz mais parte da IEQ, né? Ele já foi usado e foi descartado. Ele foi... são os homens 30 moedas. As 30 moedas parecem muito no começo, mas não é nada. E aqueles que se vendem, tá? Eles têm um preço. Mas depois que eles se vendem, eles descobrem que eles valem muito menos do que o preço que pagaram por eles. Tá certo? É isso que nós estamos vendo. Pastor Rocco, eu estou vendo aqui, o senhor está afiado hoje, né? O senhor está falando dos assuntos mais duros e difíceis de falar que tem a ver com a sua vida. Como que o senhor se sente nesse processo, depois de ter feito tanto pela igreja, plantado igrejas, ganhado almas para Jesus, de repente vem um comunicado da comissão de ética e fala assim para o senhor, que o senhor está proibido de pregar o evangelho. Chega a ser ridículo isso, né? Porque geralmente quem faz isso é um nécio, é uma virgem nécia, né? Totalmente contaminada pelo poder e pela necessidade de se impor diante das pessoas. Como que o senhor se sente diante disso aí? Eu me sinto um apóstolo Paulo. Porque Paulo lutou contra os judeus, contra os sacerdotes, contra os fariseus. Félix manteve ele preso, querendo propina para soltá-lo. Félix, depois ele lutou contra Festo, depois contra Agripa, depois contra César e depois contra Nero, que o culpou de algo que ele não fez, levando ele a ser decapitado. Ele levou a culpa de todo... Ele queimou Roma, e aí ele botou fogo em Roma e ainda jogou tudo em cima de Paulo. Roma naquela época tinha 14 bairros, 10 foi queimado, sobrou 4 que eram de judeus e muçulmanos. Que eram os bairros cristãos. Agora, o que acontece? Será que essa gente poderão, no último momento, escrever o que Paulo escreveu e ter o gozo, a alegria que eu sinto hoje de estar aqui falando sem mágoa no coração e na certeza de que o que eu fiz, Deus se agradou, porque almas se converteram, vidas foram transformadas. As minhas mensagens eram criticadas sempre por eles, porque eu sempre combati o adultério, o roubo, a fornicação, eu sempre combati os maus elementos, tá certo? E nunca me calei. Então, eu me sinto muito feliz, como Paulo naquele dia. Estou sendo oferecido como libação, certo? Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Aliás, palavras dele. Pastor Rocco, aliás, eu vou até falar aqui, teve uma reunião distrital que Deus usou o Pastor Rocco para falar sobre o juízo de Deus para aqueles que estavam no púlpito de forma
irregular, né? Aqueles que estavam se prostituindo em cima do púlpito. E ele disse, palavras do pastor Rô, que a mão de Deus ia pesar, né? Passaram-se 2 ou 3 anos, realmente a pessoa morreu, né? A pessoa que estava em adultério, se prostituindo, ela acabou falecendo, né? E realmente as suas palavras, elas têm poder, né? O que não é minhas palavras, foram as palavras do Senhor que estava dando uma oportunidade para a pessoa mudar. Porque Deus, Ele não toma, a pessoa não colhe nada sem antes ser avisada. E é interessante que lá em Atos dos Apóstolos 17, 30, 31, Paulo fala, Deus não leva o tempo de ignorância do homem, mas manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Porque Ele determinou um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão que Ele acreditou nele, ressuscitando Ele dos mortos, Jesus Cristo. Então Deus, ninguém vai para aquilo que eu falo sempre, ninguém vai para o inferno enganado e para o céu obrigado. É uma decisão. Nós somos o resultado das nossas decisões. Então eu estou aqui como alguém muito à vontade, sem mágoa no coração, sem desejar mal para alguém, quem sou eu, mas com muita alegria, porque aquilo que eu fiz para Deus, eu fiz com muita lealdade. Se eu vou pregar na minha igreja, eu fico em cima da Bíblia 2, 3 horas, 3, 4 dias, porque eu quero levar alguma coisa para a igreja que ela ainda não recebeu. Porque Paulo fala que nós, pastores, o nosso julgamento vai ser muito mais severo. Doutor Humberto tem uma pergunta, né, pastor? Eu tenho, essa é uma dúvida também que eu vi, né, nesses últimos anos. É assim, que eu vi um líder de uma instituição religiosa dizendo que Jesus Cristo era o anjo Gabriel. Sim. Como que o senhor vê isso, pastor? Eu acho que... Você soltou a bomba e saiu correndo agora. Ele foi realmente o anjo Gabriel? É a mesma pessoa? Não é, claro que não. Que é um líder de uma instituição religiosa. O anjo, vocês sabem que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos coloca acima dos anjos. Nós somos superiores aos anjos. Porque os anjos são criatura, nós somos filhos. Criação, né? Nós somos filhos de Deus, gerado em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão foram preparadas para andarmos nela. Então o anjo Gabriel é aquele anjo que anunciou a Maria que Jesus ia nascer. Então ele deveria chegar e dizer, eu sou o anjo Gabriel, mas sou Jesus, vou engravidar você e vai nascer eu de você mesmo. Doido, né? Certo? Então não é. Essa é a heresia das heresias, né? Mas veja bem. Quando uma pessoa está perdida, qualquer caminho serve para ela. Então a pessoa que tem a coragem de acusar um homem santo e inocente, porque eu sou santo e inocente. Se eu partir agora, estou com Deus. Tá? Tenho certeza. Que eu cumpro o meu dever. Ele me acusou de ladrão. E de quem poderia partir essa acusação? De alguém que está perdido. De alguém que perdeu o alvo. E que o alvo não é mais as almas. O alvo é como um ditador comunista, é poder e poder. E se mexer comigo, eu destruo. Essa é a filosofia hoje, infelizmente, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu conheci Jesus lá, sou grato a Deus por isso, e não desejo mal para ninguém. Só que o mal que fizeram para mim não se compara ao mal que fizeram destruindo a minha igreja. A igreja do dízimo das ofertas, das campanhas, das viúvas, dos necessitados. Esse foi o mal maior. Mexer nos utensílios de Deus. E vai ter. Para quem não sabe, pastor, ficou meio tenso aqui nesse momento. Para quem não sabe,
Em abril, maio de 2018, o Conselho da Igreja fez uma reunião com todos os bispos e o pastor Rocco, sendo o presidente do estado, ele foi a essa reunião. Chegou lá, estava tudo armado, não se deixou o advogado, inclusive o doutor Humberto está aqui, não se deixou ele entrar, não deixou eu entrar, e simplesmente o herege, ele começou a jogar muitas coisas em cima do pastor Rocco, muitas acusações, esbravejou, pegou o microfone e jogou no chão, dando uma de machinho, né? E de repente, o que acontece? Houve uma intervenção no estado de São Paulo e o pastor Rocco, ele ficou sem saber o que fazer. Quem o convenceu de entrar com uma ação na justiça fui eu. Falei assim, olha, já que não há justiça, já que não há entre as pessoas que deveriam ter, que a Igreja de Jesus, então peça para que um juiz decida sobre essa questão. Inclusive, o artifício que eu usei para que ele entrasse com a ação, eu falei assim, olha, se o apóstolo Paulo ele não entrasse com uma ação, ele não recorresse a Roma, ele seria morto imediatamente, mas ele escreveu 1/3 do Novo Testamento porque ele recorreu a Roma, ele recorreu à justiça que lhe cabia naquele exato momento. E aí, ele recorreu à justiça e a justiça falou para que ele voltasse, então, para o seu cargo. E aí foi um tempo aí, foi quase um ano, mais ou menos de 9 a 10 meses, ficou nesse impasse, né? E aí acabou vencendo o seu processo na justiça, porque o seu mandato haveria de terminar naquele exato momento. Por isso que estou recapitulando um pouquinho aqui, para ficar mais claro aqui o que aconteceu. Aquele dia, pastor Rocco, que o senhor foi humilhado na presença de 100 superintendentes. Teria 150 pessoas. Né? Não, mas existia 100 superintendentes. O senhor foi humilhado naquele exato momento. Qual foi o seu sentimento de ver pessoas que participaram da sua gestão, foram comunicados, participaram de reuniões, assinaram, tem gravações das decisões que foram tomadas em conjunto. O que o senhor se sente diante dessa tamanha injustiça? Naquela reunião, não me deixaram falar. O Espírito Santo falou para mim, fica quieto, não fala uma palavra. E eu fiquei, certo? Sendo acusado de ladrão. E ele disse, prefiro um pastor adúltero do que um pastor ladrão. Mostrando que ele não sabe nada, porque tanto o adúltero como o ladrão não presta e não serve a Deus. Ele falou isso, o herege? Falou isso. Não me deixou falar. Porque o pastor ladrão vai roubar o dinheiro ele acha que é dele. Mas aí é outro problema. Tá certo? Aí ele pensa assim, né? Porque ele vive assim. Então, o que acontece? Ali, 150 pessoas quase, lá, Conselho Nacional, Estadual. As pessoas que eu coloquei lá no trono como conselheiro, indo à frente, falando besteira da minha pessoa. Foi um massacre. Você não imagina o massacre e a vergonha. Não me deixaram falar. E eu quero dizer que... Se deixaram defender, né? Não me deixaram me defender. E não me deixaram meu advogado entrar, nem você, nem meu filho, ninguém. E eu quero dizer que 3, 4 meses antes eu tinha feito uma auditoria de mim mesmo. Uma das melhores empresas de auditoria de São Paulo ficou 8 meses lá no conselho com 6 pessoas livre para fazer. E eles disseram que a minha auditoria não valia, que era deles que tinha que valer, né? E pondo a empresa... um tal de perito particular. Pondo uma empresa de renome lá embaixo, né? Mas, o que acontece?
Acontece que daquele dia em diante, ninguém não me ligou, não me deram um telefonema mais, tudo viraram meus inimigos. Por quê? A linhagem de Judas ainda continua, os traidores, certo? E ainda a proposta das 30 moedas ainda funciona, só que as 30 moedas acabam, porque a consciência é o nosso maior juiz. Hoje um conselheiro não vale mais nada na igreja, Não, né? não, tá certo? Já foi comprado? Eu não sei, isso aí a gente não pode, mas pela conduta a gente sabe, né? Então, o que acontece? Acontece que eu me vi realmente em desespero. Se eu não tivesse a orientação de Deus de ter cópia dos documentos, hoje eu seria taxado de ladrão sem poder me defender. Tá certo? Sem poder me defender. Essa foi a sua maior decepção? Não, a minha maior decepção não foi essa. Minha maior decepção foi eles destruir a igreja que eu construí. Lá tem o dízimo das pessoas, foi consagrado a Deus. Então, essa foi a maior decepção, porque pensaram que fazendo isso ia me atingir. Pelo contrário, eu fui escolhido por Deus para ser um vencedor. E um vencedor vence com a verdade, com o trabalho. E é o que estou fazendo hoje. Hoje, muitos gostariam de ser o Rocco, hoje. O Rocco que confiou em Deus e que não tem prova negativa nenhuma contra ele. E que a justiça vai provar isso, em breve. Então isso virou uma pendência espiritual sobre a igreja? A igreja, cometeu... A igreja não, eles cometeram o pior dos pecados. É você interromper o ungido de fazer o que Deus mandou. Quando Saul perseguia Davi, Saul estava dentro de uma caverna, e Davi resolveu ir lá na caverna, fazer xixi, encontrou lá Saul dormindo com o soldado dele. O auxiliar de Davi disse para Davi: Deus hoje está entregando ele na tua mão, teu inimigo. Me dá a espada que eu vou lá mato ele. Para mentira, Deus não está me entregando. Por isso as pessoas que estão do nosso lado, nós temos que saber quem elas são. E Davi disse para ele: você não sabe o que está dizendo. Porque todos aqueles que levantaram a mão contra um ungido de Deus, Deus não terá por inocente. E que Deus me livre de levantar a mão contra o ungido de Deus. Eles mentiram contra mim. Tá? E eu sei o sofrimento seu, dos meus filhos, da minha mulher, tá? E de quem estava comigo. Sofrimento, tá? De ter um deputado indo para todas as superintendências e mandar falar as mentiras que foram contadas. Tá certo? E você sabe, o Partido Comunista e fascista e o nazista, eles têm como regra: conta uma mentira 3, 4 vezes, que na quinta vez ela vai ser recebida como verdade. Tá? Só que eles ignoram o seguinte, que a mentira não tem fôlego. Enquanto a verdade, o ditado israelense diz: calça as botas, a mentira corre mundo. Mas ela não tem fôlego, se cansa e a verdade chega. Essa verdade que está a poucos milímetros de assumir a dimensão de mentira que eles cometeram contra nós e a nossa família. Está para terminar. Tá? E o resultado é aquilo que Jó disse: antes que a minha pele se consuma em cima dos meus ossos, os meus olhos verão a justiça de Deus. E eu vou ver. Tá? Eu vou ver. Sinto
Porque hoje essa igreja poderia ter alguém lá fazendo o que ninguém quer fazer, que seria eu e a minha equipe. Mas não quiseram. Agora, cada um, o que diz a Bíblia? Cada um colhe do fruto da sua boca. E o que as suas mãos fizerem, isso ele vai colher. Pastor Rocco, qual que é o seu dom ministerial? Apóstolo, profeta, evangelista, Não. Pastor ou mestre? Não, eu sou pastor. Pastor. Eu sinto muito feliz de ser pastor. E qual que é o livro da Bíblia que o senhor mais gosta? Olha, eu gosto de todos, mas gosto do Novo Testamento, mas gosto tremendamente das cartas de Paulo. Porque Paulo ensina tudo que um pastor precisa fazer para agradar a Deus e para ser vitorioso. E ser bem sucedido, né? Qual que é o segredo, pastor Rocco, para uma igreja pujante, uma igreja vencedora? Era pregar a verdade e o pastor ser temente a Deus, ser marido de uma só mulher e cuidar da sua família. A família é a base de uma igreja forte. O que o mundo precisa copiar de nós é a nossa forma de viver. O senhor tem uma vasta experiência ministerial. Qual que são as suas maiores referências de pastores ou pregadores? Qual a sua... Olha, no início do meu ministério, eu gostava muito das pregações de Billy Graham, certo? Muito mesmo. O evangelista. Evangelista, certo? Jimmy Swaggart também. Porque é uma pessoa que continua até hoje. E o Jimmy Swaggart, ele falhou, mas ele se arrependeu, né? O seu pedido de perdão foi público, né? Foi e foi provado que ele não adulterou, apenas ele errou. Mas ele reconheceu, né? Isso que importa. E hoje ele tem programa em 190 países do mundo. Distribui Bíblia por Ele está com todo. Quantos anos, o Jimmy Swaggart? Deve ter uns 85. 85. Tá certo? Então, você tem que se espelhar em quem está certo. Tá? Quem está errado não serve de exemplo. Qual que é o seu maior testemunho? Meu maior testemunho é aquilo que Jesus fez para mim. Testemunho que Jesus fez para mim. Se hoje a ciência chegasse e dissesse para mim, com provas deles, Jesus não existiu, eu vou dizer mentira. Ele existiu e existe por aquilo que ele fez na minha vida. Esse foi o maior testemunho. Uau. Amém. Pergunta, Humberto. E como o senhor vê hoje a Igreja Quadrangular Família Global? O que o senhor... Família Global, como eu disse na minha mensagem, ainda ela está usando fralda. Em 3 anos, Deus está dando para a Global coisas que, não quero fazer comparação e não vou citar nome, que Deus não fez em outras igrejas. Nós estamos tendo dificuldade, porque nós queremos uma igreja onde o pastor... 3 anos e uma pandemia, né? Nesses 3 anos. Então nós queremos uma igreja onde o pastor realmente seja exemplo. Que é acompanhado da sua família, dos seus filhos, que ame a sua esposa, e que ame a Deus acima de tudo, que cumpre com os deveres dos ditames da palavra de Deus, tanto com a família, com a igreja e com a pátria. É isso que nós precisamos. Para virar página da Igreja do Evangelho Quadrangular, então o senhor tem um sentimento de dever cumprido? O senhor fez? Olha, a Quadrangular para mim, hoje, é passado. Paulo fala, nós não somos daqueles... O senhor não tem mágoa? Não, mágoa nenhuma, porque eu já disse para você, eu continuo sendo cristão. Cristão não guarda a mágoa de ninguém, não se vinga, não quer a desgraça do inimigo, não se vinga. Por quê? A vingança pertence a Deus. E a vingança, segundo o adágio popular, é um prato que se come frio pelas beiradas. E só Deus pode fazer vingança. Fazer vingança. Porque Deus vai fazer pelas beiradas, com paciência,
dando oportunidade ainda para as pessoas e mostrando quem está certo e quem está errado. Tá certo? Então, o nosso tempo é tão sagrado para Deus, tão precioso, que nós não podemos ter tempo para se vingar de ninguém. Nós vamos dar conta do tempo que nós passamos, às vezes, fazendo com mágoa com alguém, com palavras jogando fora. Nós vamos pagar por isso. É como diz aquele ditado popular. O que ele diz? Nós temos que ir. Nós temos que ir. Mas, veja bem, nós temos que ir. Mas, se eu não for, quem irá por mim? Deixa eu terminar. Quem irá por mim? Quem irá por mim? Mas, se eu for sozinho, quem serei eu? Eu preciso de alguém que vá comigo. Nós precisamos ter sempre alguém com a gente para nos ajudar a realizar o que temos que fazer. Até eu citei outro dia, o nosso corpo tem 2 pernas. Por quê? Uma perna só vai ser dura para levar o corpo. Então nós precisamos de ajuda de alguém. Nós precisamos confiar em alguém. O marido, o casamento durar, ele tem que confiar na mulher e os dois construir juntos. E o ministério é assim. Você precisa do Espírito Santo, precisa de alguém legal do teu lado. É assim, é aí nós vamos conquistar. Pastor Rocco, poucas pessoas sabem, mas eu estive nos Estados Unidos em 2019, janeiro, onde o Conselho Global iria se reunir para decidir sobre o Brasil, sobre aquela questão que o antigo presidente americano da igreja Foursquare Church, ele tinha mandado uma carta dizendo que o presidente brasileiro ele não era digno nem de ser um pastor local, quanto mais presidir uma igreja. Depois, o Conselho Global não emitiu nenhuma nota reparando isso, mas fizeram uma reunião, gravaram-se os vídeos, e eu estava lá naquele dia. E poucas pessoas sabem disso. O senhor fez uma reunião aqui em São Paulo, e comigo via vídeo chamada, e o senhor tomou uma decisão. Eu ainda tinha indicado fazer um procedimento, o senhor pegou aquele procedimento, o senhor rasgou e o senhor falou: vamos fundar a nova igreja, né? Funde a igreja. Como que foi para tomar essa decisão? Olha, a decisão é dura. Foi dura porque você estava saindo de numa igreja que você ficou lá 50 e poucos anos. Eu fui pioneiro, né? Eu fui um dos pioneiros. O meu prontuário era 322. Uau! As convenções nacionais eram feitas lá em Olavo Bilac? Lá em São Vicente, na igreja do Carlini? Do Caio, não, onde era o Carinho, era o Caio Marques. Caio. Era feito em Jandira, era feito na igreja da Penha, lá, onde era a igreja da Penha. Quer dizer, era uma convenção para poucas pessoas. Pouca pessoa. 200, 300 pessoas. Nem chegava a isso. Tá certo? E depois, hoje, a igreja quadrangular, então, 40 mil pastores. Então, veja bem. Então, eu participei. Agora, o que acontece? O senhor participou, o senhor foi em reuniões com o Harold Williams, com o Faulkner, George Faulkner? Com o Harold Williams eu não cheguei, porque o Harold Williams, quando eu me converti, tinha acabado de ser expulso. Porque o que aconteceu? O homem veio para o Brasil e Geraldino dos Santos. Ele volta para os Estados Unidos para visitar a família. Quando ele veio, o Geraldino dos Santos, que era deputado federal na época, ele estava na porta e não deixou ele entrar, expulsou ele. Ele expulsou o missionário, olha só, o missionário que trouxe o evangelho para o Brasil, por meio de uma tenda. A igreja americana ofertou uma tenda e ele veio para o Brasil, fundou a igreja, foi na aclimação, não é? Cambuci, né? Cambuci. Então. E aí ele... qual foi a alegação que o Geraldino dos Santos deu para expulsar o Harold Williams? Uma delas, que eu me lembro, foi que ele estava pagando faculdade para os filhos. Tem que pagar mesmo.
O pastor tem que ganhar bem quando ele é honesto, tem que ter uma esposa feliz do lado dele, tem que pagar para cuidar. Quer dizer, dos desde filhos. esse tempo já tinha injustiça. Já tem injustiça. Eu lembro, eu acho que foi em 80, eu acho que foi em 90, no ano de 90 e alguma coisa, quando o Harold Williams veio no Brasil e na época o Daniel Marins Ele fez a reconciliação. pediu perdão para o Harold Williams, Claro, né? E ele sim. chorou muito, né? E eu lembro disso aí porque a última fotografia da câmera era a minha e não saiu. Agora, Saiu foto com todo mundo, menos a minha saiu Agora- do lado do Harold Williams. Agora, o que adiantou toda essa perseguição? Geraldino dos Santos morreu incrédulo, com câncer, família se perdeu, Pagou o preço, né? pagou um preço muito caro. Tá? E no dia do enterro dele, segundo a seita que ele estava vivendo, que eu não vou citar, que não interessa, mas falaram para ele: e agora, Geraldino? Levanta daí. Levanta daí, levanta. Você tá entendendo? O cara foi humilhado até na morte ali. Então, a história é grande. Agora, é o seguinte, a gente viu todas as coisas acontecendo, né? Agora, perderam. Certo? Perderam. Em 2003, o senhor foi muito perseguido na IEQ, né? Em 2003, o senhor estava sendo muito perseguido por o então presidente estadual, né? E aí o senhor viu que a coisa ia ficar difícil, né? O que o senhor fez? 2003? 2003. Tinha um presidente estadual que largou a mulher. Sim. Foi condenado. Foi condenado. Ele foi condenado, né? Ele abusou de uma... da esposa do diretor do diaconato, né? Mas o que acontece? Eu fui lá... Eu estou fazendo essas perguntas aqui justamente porque o pastor Rocco, eu vejo ele como um homem inabalável, porque não é agora só que teve perseguição na vida dele, mas já em 2003, né? E nessa última perseguição, esse personagem foi um dos personagens-chave também para fazer essa perseguição contra mim. Esse rapaz. Mas tá doente, né? Não tá doente. Bom. Então, o que acontece? E quero dizer para você que está me ouvindo, me vendo, que eu não desejo nenhum mal para eles, nem para o principal deles. Agora, o que diz a realidade? O pecado de um líder, chefe, torna-se mestre do pecado dos seus liderados. Esse pecado vai crescer, 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 como se fosse certo. É o que nós estamos vendo. Pastor Rocco, eu quero terminar aqui a nossa fala aqui. Eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados e vou fazer para o senhor também. Duas perguntas. Uma é, se o senhor fosse convidado para sentar numa mesa com um herói da fé, com um personagem bíblico, qual que o senhor gostaria de sentar para ter um tempo de comunhão numa mesa? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Ok. E essa última pergunta é, quando Jesus vier te chamar, que memória eu gostaria de deixar? Deixar? Uma família bem orientada. Se eu for antes da minha esposa, uma esposa que vai se lembrar de mim, para que ela tenha motivo de viver mais os dias que Deus vai dar para ela, porque um dia nós vamos morrer. E enquanto esse dia não chega, nós temos que viver esses outros dias. Tá? E viver esses outros dias com lealdade, com sinceridade, plantando sempre a boa semente. O senhor tá aqui na nossa sala aqui também o seu neto, né? Qual a mensagem que o senhor deixaria para essa geração? Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele disse que a geração de hoje, ela não daria valor aos valores do passado e não teria nenhuma esperança pelo futuro. Eu espero que meu neto
valorize o que o avô dele, o que o pai dele, o que a mãe dele, a avó, está fazendo por ele. E que ele ore por o que nós fizemos até agora, valorizando tudo isso e sabendo, se ele não valorizar isso, o futuro dele será inexistente. E é trabalhando, servindo a Deus, sendo honesto, que ele vai poder herdar tudo isso. Eu me lembro agora de Samuel. Ele educou os filhos dele. Os filhos dele tomaram rumo diferente. Mas Deus não o culpou, porque ele cumpriu o seu dever. Mas eu me lembro de Eli. Eli deixou os filhos à vontade. E Deus pesou a mão. Num só dia morreu os 2 filhos dele. Depois ele morreu, quebrou o pescoço. O neto que nasceu doente. E cabosa. E aí, naquele dia, Deus falou: se restar alguém da descendência dele, ele será eliminado no dia em que ele vai pedir um prato de comida em troca de trabalho. 120 anos depois, aparece no reino de Salomão alguém dizendo: eu sou da linhagem de Eli, eu quero um prato de comida em troca de trabalho. Morreu. Quando chegou ao ouvido de Salomão, Salomão falou: esse é descendente dele? Vai lá e fuzila, mata ele. Então, a nossa herança ruim, Deus não quer que ela subsista. Vale lembrar, pastor, que isso aí foi no tempo antigo, né? Eu sei, mas eu acho, Paulo fala, tudo que foi escrito antigamente foi escrito também para a nossa orientação. Então, o Velho Testamento tem as orientações básicas e inerentes, né? Para que agora nós possamos conviver. Então, quanto ao meu neto, é isso. Graças a Deus que ele está ouvindo. Quantos netos o senhor tem? 6. Graças a Deus que ele está ouvindo, porque ele sabe que servir a Deus para ser vencedor, o primeiro mandamento é obedecer os pais para ter vida longa e para ter sucesso. Pastor Rô, quais seus planos para o futuro? Meus planos para o futuro é preparar a minha igreja e a minha família para subir. Para a volta de Cristo? Para a volta de Cristo. Por quê? Apocalipse 12:12 diz que o tempo de Satanás está curto. Está chegando. Mas para o tempo dele chegar, a igreja precisa ser arrebatada. Então a igreja vai ser arrebatada primeiro, para depois ele se manifestar, o anticristo. Então a nossa subida para Deus está muito mais próxima do que as pessoas imaginam. Nós temos que nos preparar. Doutor Humberto, você quer fazer alguma pergunta a mais? De boa. Pastor Roque, então, suas considerações finais. Obrigado por senhor ter vindo aqui no nosso Inconformados Pod. Eu quero dizer que eu continuo sendo cristão. E por isso no meu coração não existe mágoa de ninguém da Quadrangular. E não desejo mal para nenhum deles, nem do chefão deles, nem para o chefinho lá embaixo. Eu desejo que eles tenham um encontro real com Jesus e que possam se redimir um dia do mal que fizeram, não para o Rocco e a sua família, mas para a igreja que o Rocco construiu, e é onde está lá o dízimo, as ofertas das pessoas e as campanhas e as nossas dificuldades para fazer o melhor para Deus e honrá-los. E nós não tivemos essa honra. Então, diante do Senhor que está aqui, eu falo com o coração aberto. Por isso eu gosto de saúde, eu gosto de uma família abençoada. Aliás, é uma frase do senhor, o senhor fala que o senhor não guarda mágoa, né? Não. Eu fui no médico agora, porque eu dei um pulo e machuquei a perna. Você fala que eu caí da cama, mas é mentira tua. Certo? Eu pulei, né? Aí o médico me examinou e falou: o senhor não tem nada, senhor Rocco, o senhor está muito bem. E eu não perco a oportunidade, porque a Bíblia diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, quer haja oportunidade ou não.
Aí eu disse, se eu quer saber a receita, eu dei a receita para ele e falei de Jesus. E qual é a receita? Não guardar mágoa? Não guardar mágoa de ninguém, porque a mágoa é você pegar a desgraça que um cara fez e trazer para você. É tomar do veneno, né? Tomar do veneno. Agora, nós não temos que tomar do veneno. Né? Vale lembrar aqui que mais ou menos uns 5 ou 6 anos, não, acho que 6 anos atrás, estávamos numa reunião lá no Conselho Estadual e o senhor começou a fazer uma oração, né? E o senhor começou a repetir a oração e não parava de orar e era um estresse muito grande. O senhor estava, depois o senhor foi para o hospital por causa disso, desse momento. Como que era esse peso? Porque deu um tilt, né? Eu costumo dizer que deu uma pane, né? O nosso sistema nervoso, ele pode fazer com que a pessoa sofra no seu próprio corpo. Como que foi aquele episódio? Episódio foi excesso de trabalho, preocupação, porque eu via que as obras que eu estava fazendo estavam incomodando e estava sendo dificultado. Certo? Tanto é que nos últimos 5 meses vieram contas do outro departamento para me pagar, para minar as obras que eu estava fazendo. Veio uma duplicata de 300 mil e uma de 250, que eu paguei, porque ia começar a encrenca. Aí, então, o que acontece? Que eu comecei a ficar preocupado, porque o jeito de me parar era tirando dinheiro. Só que eu, quando saí, deixei tudo pago e deixei 7 milhões aplicado, rendendo juros, sem nenhuma dívida. Agora, você encerrando, um ladrão tem 7 milhões em caixa e paga as dívidas? Um ladrão pede 2 peritos? Um ladrão entra na justiça? Não. É isso aí, gente. Olha, eu quero agradecer o senhor, porque a gente tocou em alguns assuntos delicados aqui, né? E as pessoas têm que saber os dois lados, né? O que está acontecendo. E o senhor está com o coração puro? O senhor está com... Não, meu coração está puro. Como eu disse, eu não deixei de ser cristão. Se eu deixasse de ser cristão, a minha reação seria outra. Seria de violência, de falar mal deles por trás. Você é testemunha que eu não falo nada negativo deles. Porque eu coloquei na mão de Deus. E não desejo mal para nenhum deles. Tá? Que se eles ouvir, ver essa minha fala com vocês, eles sabem que eu não desejo mal para nenhum deles. Certo? E que um dia nós vamos morrer. Mas esse dia não chegou ainda. Viva esses 2 dias que faltam para fazer um exame intrínseco da sua vida, você que me ouve, e muda os teus caminhos. É isso aí que tem que acontecer. Porque a colheita é inevitável. É aquilo que eu falo, inevitável não pode ser postergado. A colheita vem, porque fizeram, mas não é minha alegria. Pastor Rocco, muito obrigado. É isso aí, gente. Aqui é um podcast histórico aqui, não é? Daquilo que aconteceu, porque que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela se dividiu, fazendo com que se tornasse uma nova denominação, não é? E o desenrolar disso, eu vou aproveitar que eu estou aqui com o doutor Humberto, a igreja também foi processada, a nossa igreja, para se tirarem um nome de Quadrangular, né? Eu acredito que esse episódio vai para o ar daqui 2 ou 3 semanas. O que aconteceu? Por que a igreja foi processada e qual foi o fórum? Foi o fórum correto que entraram? O que aconteceu? Então, foram 2 questionamentos que eles fizeram, né? Eles primeiro questionaram a gente no cartório, onde foi registrado o nome da Igreja Família Global, Quadrangular Família Global. Perderam, não tiveram êxito. Aí eles recorreram para a vara empresarial.
A vara comercial. É empresarial. Mas a igreja não tem fins lucrativos, por que que... Justamente isso, eles entenderam que a igreja deveria ter fins lucrativos, tanto que um dos pedidos deles na ação era que se pagasse lucro cessante. E o nosso questionamento foi, qual lucro cessante, sendo que a igreja não possui finalidade de lucro? E o fiel não é cliente, né? Então, graças a Deus, na segunda instância nós conseguimos reverter isso, entender, os desembargadores lá entenderam realmente, e vem novidade por aí. Eles não são titulares do nome quadrangular, é preciso deixar bem claro para isso, o pastor ou aquele que estiver ouvindo, eles não detêm a exclusividade no nome quadrangular, e nem muito menos igreja, como eles se intitulavam nessa ação. Então foi isso. Então, quer dizer, entraram na justiça para tirarem o nome quadrangular da família global, e o nome quadrangular é um nome geométrico, né? É de uso comum, né? É de uso comum, quer dizer, você não pode se apropriar de uma terminologia que é de uso comum, né? Imagina os times de futebol vão ter que pagar royalties para uma igreja. E qual que é o perigo, doutor Humberto, de uma denominação dizer que tem lucros? Qual que é o perigo? Porque uma igreja não tem fins lucrativos. Se ela está dizendo que ela tem um lucro, o que pode acontecer com essa organização? Eles podem cair numa fiscalização da Receita Federal, porque a atual gestão que lá está, eles, através da sua defesa, dos seus advogados lá, eles disseram que a igreja tem fins lucrativos. Eles declararam assumiram isso. Então, pode acontecer deles caírem numa fiscalização da Receita Federal e serem cobrados por conta dessa declaração. Uma multa de 1 ano de arrecadação é mais de 300 milhões. Com certeza. Os últimos 5 anos é uma dívida... porque eles mesmos declararam... Quer dizer, o mal que fizeram para a família global, tentando impedir a gente, eles acabaram entrando numa situação muito complicada, né? Pode se virar contra eles. Imagina só uma Receita Federal dar uma multa aí de 300 milhões para uma denominação, não dá, né? Não. Então, fica aí o aviso. E aí, no caso, a igreja perderia a imunidade tributária? Ela, com essa declaração, ela tá fugindo da finalidade dela, que é não ter lucro, porque quando eles na ação pediram lucros cessantes, eles entraram numa vara empresarial. A igreja não é empresa, e outra, a igreja não possui finalidade jurídica, e eles falaram, classificaram lá na ação deles, ou eles declararam que a igreja possuía fins lucrativos, que possuía, que era uma empresa tratando os fiéis como clientes. Tá, e outra coisa também, o antigo líder, o líder da igreja, ela entrou com um processo contra a minha pessoa, como pedindo calúnia e difamação, né? E nós ganhamos nas 3 instâncias, né? Isso. Porque a justiça, ela disse que não havia calúnia e não havia difamação. Não. Foi isso? É justamente isso. Eles entraram, na verdade, ele entrou, né, tentando cercear o direito à liberdade de expressão sua e de mais 4 Então, nós membros. Ganhamos nas 3 instâncias. Isso. Pode pedir música no Fantástico? Pode pedir. Então, e aí... Eles podem recorrer agora, vai para onde? Para o STF? Eles podem tentar recorrer para o STF. Para o STF. Puxa vida, que pena que você não pediu lucros cessantes, né? Então, e outra coisa também, tudo que foi a nossa defesa e tudo que foi dito por você e pelas outras pessoas foi baseado em fatos reais, na verdade, como o pastor Rocco disse, não foi baseado em mentira. Que ele tentou realmente matar um deputado, ele foi mandante, está numa revista de circulação no país, ele tentou também, articulou a morte também da sua cunhada. Isso consta de processo.
Nada inclusive foi criado. no STF, né? Inclusive no STF. Foi por isso que ele renunciou a deputado? A gente entende que sim, que foi isso. Porque ele renunciando de deputado e voltaria para a primeira instância, ele ganharia mais 20 anos, 30 anos, isso, é isso? Em razão da própria idade dele também. Em razão da própria idade. Então, quer dizer, um líder denominacional, consta isso no Supremo Tribunal Federal, acho que a Rosa... Parece que foi a relatora, foi a ministra Rosa Weber. A Rosa Weber, que ele encomendou 2 assassinatos, né? Isso. Consta de uma revista de circulação isso. Nós não inventamos nada. E o que foi dito nas manifestações? Olha, ele não é essa flor, ele não é isso. Está aqui, a ficha corrida dele foi isso, a capivara dele foi isso. E essa foi a base da nossa defesa, foi mostrar para os julgadores que o que estava sendo dito estava dando publicidade a uma matéria jornalística que está lá nos autos do processo. E outra coisa, em nenhum momento houve mentira da sua parte e da parte de outros. Então eles queriam cercear você do seu direito de liberdade de expressão, sendo eles considerados uma figura pública. Então foi basicamente foi isso. Então, na primeira instância, não tiveram êxito, recorreram ao TJ, não tiveram êxito, por fim, recorreram ao STJ, também não tiveram êxito. Então, é válida a liberdade de expressão e baseado em verdade, e não em mentiras, como a gente vê várias coisas deles. Então foram 2 processos, né? Uma contra a minha pessoa, calúnia e difamação, nós ganhamos nas 3 instâncias, depois também o segundo processo, que foi para tirar o nome quadrangular, ganhamos em segunda instância e não recorreram mais. E aí tem fora a questão do processo com o pastor Rocco, né, que ele está... em breve nós teremos aí algumas notícias. E também tem processo criminal também, né? Como que está o andamento desse processo criminal? No processo criminal, o gestor lá, o presidente da outra entidade religiosa, ele se furtava a ser citado, tentou-se várias vezes citar, o oficial esteve tentando citar ele por várias vezes, houve uma audiência tentativa de conciliação, ele não foi. Por fim, pediu-se a citação dele por edital. Isso foi feito e agora marcou-se uma audiência nessa vara criminal, né, que ele está sendo acusado por crime, em fevereiro do ano que vem. Nessa ele precisa obrigatoriamente estar presente. Ele deu um Pelé. Tomou um Pelé. Ele deu um Pelé e tomou um Pelé. Tomou um Pelé. É isso aí. Viu? A justiça, ela chega, então. Ela chega. A gente vê isso acontecendo. E no outro processo, voltando lá, eles tentaram anular o registro da família global no cartório e não conseguiram. Não conseguiram. Então está aqui a verdade do que aconteceu. Então é isso daí. Quero agradecer vocês dois, pastor Rocco, também doutor Humberto, pastor Humberto, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por brilhantar aqui mais esse podcast. Já está dando aí quase 90 minutos, hoje rendeu bastante, né? Então é isso aí, pessoal. Sigam aí, você quer saber mais, acompanhar mais o pastor Rocco, Rocco Digílio. Você pode seguir nas redes sociais. E eu gostaria de pedir a você, compartilha esse vídeo aí. Que Deus abençoe vocês e tamo junto. Obrigado, doutor Humberto. Você também tem rede social, não? Para te encontrar é Humberto Maza. Não sei. Vai estar na descrição aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.